Olá para você aí de casa. Hoje tem risoto com alho poró e parmesão, daquele jeito que você gosta, em 30 segundos. Toda manhã. Oferecimento Unimed Serrana RJ. Um novo hospital maior, mais moderno está nascendo. Então, gente, o risoto é sempre uma ótima pedida para qualquer momento, seja almoço ou jantar, ele é muito bem-vindo. E o interessante é sempre você fazer em porções para no máximo 4 pessoas, porque o risoto ele tem uma pequena assim técnica, né, para ser feita. Ele precisa ficar sendo mexido a todo tempo e servido depois no final, logo assim que fica pronto. Senão, ele vai ficar duro, ok? Para adiantar o processo, eu só dei a primeira refogada na manteiga. Você pode colocar azeite também, se preferir. Mas o interessante da manteiga também na finalização do risoto, ela é especial. Por quê? Dá brilho e sabor. Combinado? Não é uma receita para você comer assim todo dia, mas no final de semana, né, é uma receita um pouco mais calórica, então a gente pode sim de vez em quando se dar de presente. Aqui no fogo já está o arroz aqui, um pouquinho, vamos dizer, pré-cozido, tá? Eu já coloquei a manteiga e um pouquinho de caldo de legumes. Vou esperar aqui a panela novamente esquentar para colocar o vinho. O vinho geralmente é o vinho branco, tá? Que se usa. Algumas receitas você pode usar o saquê, você pode usar o soju, você pode usar vários tipos de bebida, mas o mais normal, né, entre os risotos é o vinho branco seco. Evite os vinhos muito adocicados, né? Vinho adocicado, ele não é bom porque vai também prejudicar o sabor desse risoto. Geralmente é bom um vinho branco seco. E o interessante é você poder degustar junto com o risoto o vinho que você for usar no preparo. Então, por exemplo, abri uma garrafa de vinho branco, eu vou pegar, né, dependendo da quantidade, a quantidade exata para você fazer o seu risoto e reserva o restante da garrafa, né, para você dividir entre amigos ou com o seu amor para fazer esse risoto gostoso ou simplesmente sozinha, né? Uma tacinha não faz mal a ninguém. Olha só, já tá o quê? Olha o barulhinho, né, dele refogando. Aí agora é hora da gente colocar o nosso vinho branco. Vamos aguardar secar, ele vai secando aos poucos e assim que estiver secando, a gente faz o quê? Vai colocando a água com caldo de legumes. Nesse caso aqui eu vou usar o caldo de legumes. Ah, mas eu já usei, por exemplo, vinho tinto para fazer risoto. Sim, por exemplo, se você fizer um risoto de rabada, um risoto com uma carne de porco, uma coisa mais forte, até cabe um vinho tinto, também tem que ser mais seco, tá? Um Cabernet Sauvignon, um vinho mais encorpado, porque aí também vai fazer o diferencial. E o seu risoto vai ficar escuro. Então, é muito bom lembrar. Receitas, né? Cada um tem o seu gosto individual, particular, sabe o que a família gosta. E, por exemplo, o saquê, você usar o saquê no lugar do vinho para fazer um risoto de camarão, fica uma delícia. Tudo é uma questão de você alinhar os sabores.
Ó, já começa a borbulhar. Ah, crianças podem comer risoto? Pode sim, porque o álcool aqui vai evaporar por completo. Então, não tem problema algum as crianças comerem o risotinho, tá? Eu tenho aqui o queijo parmesão ralado e tenho também o alho poró já picadinho. Dá para mostrar aqui, ó, queijo parmesão ralado e o alho poró cortado pequeno, tá? Não cortei o alho poró em rodelas, porque aqui vai ficar mais bonito dessa forma cortadinho. Eu, por exemplo, eu não curto muito cebola, mas eu adoro alho poró. Já tenho aqui uma manteiga para a finalização do risoto, assim que ele estiver pronto. Eu já usei a metade para fazer o refogado e um limãozinho para a gente colocar também no final da apresentação e também ele vai dar sabor, vai ficar uma delícia. Aí eu tenho um raladorzinho aqui para poder ralar por cima depois a casquinha do limão, fica uma delícia. A gente não vai usar suco de limão, nada disso. Ó, já começou a secar novamente. Eu já vou acrescentar o alho poró, um pouco. A metade desse alho poró. E vou deixar aqui cozinhar um pouco junto com essa leva do vinho no risoto. Um outro segredo para se fazer risoto é mexer, 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 sempre mexer até a finalização do prato, tá? Porque o amido ele solta e dá a consistência que a gente quer no nosso prato. Um bom risoto ele tem que ficar molhadinho, mas ao mesmo tempo você tem que ver aqui os grãos do arroz. Marconi, eu posso colocar um pouco nessa boca do meio para facilitar? Vai ir mais rápido um pouquinho. Ó. Um pouquinho fogo mais alto para a gente conseguir aqui uma rapidez no cozimento. Eu estava num fogo bem baixinho e ó, é esse o segredo, gente. Basicamente é você sempre ficar misturando os ingredientes até secar e aí você volta a colocar o caldo novamente. O meu caldo já está com sal, então em casa também você pode já fazer o caldo e colocar sal ou depois colocar aqui no cozimento, tá? Então não se esqueça do sal se você não colocar no caldo de legumes, colocar direto no risoto. Olha só como é que ele vai secando novamente. É isso que faz o cozimento do risoto dar certo. Geralmente o arroz normal, né? O que a gente faz? A gente sempre deixa secar, coloca uma quantidade boa de água e deixa secar, depois tampa a panela. O risoto já não acontece isso. Arroz de risoto também é especial. Aqui eu estou usando, né, o arbóreo, que é o mais comum, mais fácil da gente encontrar. É um arroz um pouquinho mais caro, mas é justamente para você não comer todo dia, tá? Porque o risoto é calórico. Então é um grão diferenciado. Não dá para fazer risoto com arroz agulhinha, dá para fazer arroz de forno, mas risoto não. Não fica um risoto certinho. Ó, já a hora de colocar novamente mais um pouquinho do caldo. E vamos mais uma vez aguardar. Outra coisa interessante é que raramente vai se refogar um risoto com alho, tá? Porque ele acaba roubando muito o sabor dos outros ingredientes. Cebola ainda dá para usar, mas o alho, a não ser que você faça, né, um arroz, um risoto com uma base do sabor do alho, né, com uma carne mais forte, por exemplo, aí sim
você pode conseguir aí uma boa harmonia. Mas se eu colocar, por exemplo, alho nesse de parmesão com alho poró, ele vai roubar a cena, tá? Ele vai roubar a cena do vinho, ele vai roubar a cena do alho poró e não vai ficar legal. Vai tirar um pouco, né, desses sabores que a gente quer experimentar, que é o alho poró e o queijo parmesão. Então, evitem de usar alho, a não ser que seja o sabor mais intenso que você quer apresentar. E basicamente, essa é a base do risoto. Eu ainda tenho um pouco mais ali de alho poró, que eu vou colocar na próxima água. Ó, ele vai secando. E é uma coisa importante, né? Não se faz risoto saindo de perto dele. Tem que fazer com ele sempre aqui pertinho e misturando, tá? Sempre fazendo isso. E o ideal também é usar uma panela de antiaderente, que fica também mais fácil de mexer. Mas se você tiver uma boa panela inox também, por exemplo, essas panelas que tem o fundo triplo, tá? Que continuam quente após você desligar, apagar o fogo. Então, o que você faz? Já conhece a sua panela, então sabe que tem que desligar um pouquinho antes para que o risoto não queime, ok? Ó, já secou de novo, tá quase no ponto da gente colocar a água novamente e continua misturando. Engraçado que na internet, né, a gente vê assim tudo rapidinho, mas não é rapidinho, tá? Você não consegue fazer um risoto acelerando o processo. É o passo a passo. Ó, vamos lá. Você vai usar aí pelo menos uns 20 minutinhos para fazer o risoto. Nessa água eu já coloco o restante do alho poró. Aqui eu tenho, né, um alho poró inteiro. Vai ficar muito saboroso, muito mesmo. E ó, vamos deixar cozinhar um pouco. Tá cheiroso demais. Daqui a pouco o cheirinho do alho poró tá na minha mão. Vou servir aqui num pratinho de cerâmica bem bonito. Qual o nome dela, Lídia? Me lembra o nome aqui da nossa ceramista maravilhosa? A Lídia tá aí? Não? Fala com ela aí pra mim. Olha isso, que bonito que tá. Fica... e outra coisa, né? Eu vou mostrar aí esse pratinho lindo. Ela faz cada cerâmica maravilhosa. Vamos lá. Olha isso. Tá vendo que eu não paro de mexer, né? Não pode parar de mexer hora nenhuma. Não dá pra você ir ao banheiro, não dá pra você ir fazer alguma coisa, mexer no celular. Não dá pra... Eva Bassi. Isso? A Eva Bassi. Mostra de novo aqui essa cerâmica bonita. A Eva que fez, olha, ela é toda esmaltada, ela é a coisa mais linda. Eva Bassi. Ela é uma ceramista maravilhosa. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Para você ter no seu restaurante, na sua casa. Muito bonito. E mais uma vez, um pouquinho mais para terminar. Para fazer a finalização. Outra coisa importante, o risoto, o tradicional, né, os italianos, eles costumam comer bem al dente. O que é al dente? Ele não fica muito cozido, tá? O risoto al dente, você sente os grãos, ele não fica totalmente macio, ele tem um pouquinho de firmeza.
Então, o al dente é uma receita, né, importante, é uma técnica, né, de você servir al dente. Mas o brasileiro gosta dele mais molinho, tá? Isso é uma questão muito cultural. A gente até costuma, às vezes, ou comer arroz soltinho, mas bem macio, ou comer um arroz papadinho, né, feito com mais água. E a gente aqui, com o risoto, atende o gosto da família, tá? Então, olha só, já tá quase hora de colocar o queijo parmesão. Vamos colocar aqui o queijo parmesão. O risoto, ele é uma receita que rende muito, tá? Aqui eu tinha uma xícara de risoto e ele rende bastante. Olha só o puxa-puxa que fica. Isso aqui é muito legal no risoto. E para finalizar total, a manteiga, né? Uma colher de sopa de manteiga para refogar, uma colher de sopa de manteiga para finalizar a receita. Olha como dá brilho e, é claro, muito sabor. Gente, isso tá maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Vamos colocar no prato. Cheirinho bom na mão. Vamos apagar, desligar o fogo e vamos servir o nosso risoto. Tem que ser servido assim que acaba de cozinhar. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Essa tigelinha parece pequena, mas ela dá aqui umas boas 4 colheres, tá? De risoto. Parece pequena, mas não é não. Aí, claro, um queijinho parmesão por cima. Que faz toda a diferença. E o limãozinho para dar um toque especial no sabor e no visual, tá? Uma raspinha de limão vai combinar super bem. Gente, eu tô com água na boca já, às 10h30 da manhã. Pronto, já temos aí o nosso. Vamos limpar as bordas do prato. E já temos um risotinho especial nessa cerâmica linda da Eva. Entra lá no Instagram dela que você vai ter assim opções diversas de cerâmicas para você ter na sua mesa. Eva? EB Cerâmica Rústica. EB Cerâmica Rústica. Olha que linda que ficou. Uma graça, né? Então, é só você colocar em prática, fica uma delícia, fazer de uma maneira especial para a família e o resultado vai ser desta forma. Então, é sempre assim, né? Faz que dá certo, faz que fica uma delícia e faz porque você merece e precisa. O Toda Manhã é assim, sempre dando dicas super especiais para você aí de casa, fazer todos os dias, fazer final de semana, alegrar um pouco a vida, cozinha, né? Em casa com uma tacinha de vinho, com o seu companheiro, sua companheira, com os seus filhos, com os seus amigos. Convide as pessoas, porque o risoto é muito especial você fazer desta forma, harmonizando as pessoas que estão ao seu redor, porque você não tem como sair da panela. Então, leva todo mundo para a cozinha. Gostou da dica? Faz que dá certo. Toda Manhã. Oferecimento Unimed Serrana RJ.
Um novo hospital maior, mais moderno está nascendo.